Muitas vezes a gente fala: Deus, por que você esqueceu de mim? Por que você me abandonou? Olha o tamanho dessa tempestade. Deus está falando: não, filho, o modo que eu opero é diferente. A presença da tempestade não significa uma ausência da minha presença. Eu bebi e não bebo mais. Não. Isso, irmão, e com muito carinho que eu vou falar. Qualquer projeto, se você tem um projeto, por exemplo, extraordinário como de Alcoólicos Anônimos, se você tem um bom terapeuta, se você tem um bom cuidado, alguém pode, só trabalhando na sua mente, te ajudar. O Evangelho não é sobre algo que alguém poderia fazer, é sobre algo que só Jesus poderia fazer. Então, homens conseguem me ajudar com vícios, homens conseguem me ajudar com crises, homens conseguem me ajudar com dívidas. O Evangelho não é só sobre isso, essas coisas são consequências do Evangelho. Mas o que existe mais poderoso no Evangelho é que Jesus resolveu um problema que ninguém poderia resolver. Fomos feitos escravos por meio do nosso pecado, mas pela justiça de Deus fomos feitos justiça. Amém? Então deixa eu voltar para esse lugar. Os discípulos têm uma necessidade. Pedro afunda, Jesus olha para ele e vê uma necessidade. Mas sabe o que me chama a atenção? Jesus não resolve o problema até um momento específico. Que momento é esse? Deixa eu ver se alguém pegou. Até ele entrar no barco. Por quê? Jesus está ensinando algo para a gente. É didático o que ele está fazendo. O princípio que Jesus está estabelecendo é: eu quero criar em vocês não uma fé circunstancial, mas uma fé existencial. Vocês não vão ficar em paz porque o mar se acalmou. Vocês vão ficar em paz porque eu estou com vocês. Para pensar. Se Jesus de longe olha e fala: ei, mar, acalma-te, vento, aquieta-te. Imagina, o mar está calmo, os ventos cessaram. Os discípulos poderiam até dizer entre si: cara, a gente nem precisa mais de Jesus, está de boa, a tempestade cessou. Que é isso que a gente faz muitas vezes. É assim que a gente age muitas vezes. Deus abre uma porta, porque se você abrir essa porta, essa empresa vai ser para a tua glória. Jesus, se isso aí do nada algo acontece, fala assim: cara, peraí, deixa eu tocar esse projeto primeiro. Eu já faço isso aqui, Jesus, só um minutinho. Deixa eu só terminar isso daqui. Eu já me envolvo com o meu chamado. Deixa eu só concluir isso aqui. Eu já sirvo na igreja. Deixa só isso aqui ficar do jeito que eu sonhei. E eu já, irmão, guarda isso. Tudo que você tem porque Deus te deu. Tudo que você tem porque Deus te deu. Eu vou falar de novo e alguém vai pegar isso aqui. Tudo que você tem porque o Senhor te deu. Então por que Jesus não acalma a tempestade antes de chegar no barco? Porque Ele está ensinando a chave para você viver em paz. Não é porque as ondas são baixas, não é porque o vento é calmo, não é porque os gigantes se apequenaram, é porque eu cheguei. Os gigantes ainda estão lá, as ondas ainda estão lá, o vento ainda está lá, mas eu também estou com você no meio dessa tempestade. Aleluia! Vamos para a história. Se fosse do jeito que a gente quer, muitas vezes não contaríamos a história em que um quarto homem entra numa fornalha aquecida 7 vezes mais e dança no fogo com o Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se fosse do nosso jeito, provavelmente a história que a gente contaria era: tentavam aquecer a fornalha, mas ela não aquecia. Cara, você lembra daquele milagre? A Bíblia diz que tentavam aquecer a fornalha e ela não aquecia. Tentavam colocar lenha e a lenha não pegava. Tentavam tacar fogo e o fogo ele não funcionava. Uau, Deus livrou eles. Não. Deus permite o fogo. Deus permite o fogo. Deus permite a fornalha. Vocês querem aquecer várias vezes mais? Tudo bem. Aqueçam mais, para que a glória do que eu vou fazer seja ainda maior. A Bíblia diz que os soldados que vão levar aqueles homens até a fornalha, eles são incinerados, porque o calor que emanava daquele lugar era absurdo. Deus que permite é o Deus que protege. Deus permite o fogo, mas Ele dança com eles no fogo. Se fosse do nosso jeito, provavelmente aquele milagre de leões jejuando em meio a um homem de Deus não teria sido do jeito que foi. A gente contaria: aquele dia os leões se recusaram a entrar aqui, ó.
Uau, era impressionante. Tentavam empurrar os leões e eles não entravam. Tentavam colocar os leões na cova e eles não queriam entrar. Tentaram de tudo e os leões comeram os soldados, mas não entravam. Então Daniel dormiu sozinho naquela noite, porque os leões não entraram. Não é assim que Deus faz. Vocês querem colocar leões? Pode colocar. Querem colocar leões famintos? Deixem eles jejuarem. Mas no meu filho eles não vão tocar. Você tem noção do nível do nível que Deus tem pra gente? Muitas vezes a gente fala: Deus, por que você esqueceu de mim? Por que você me abandonou? Olha o tamanho dessa tempestade. Deus está falando: não, filho, o modo que eu opero é diferente. A presença da tempestade não significa uma ausência da minha presença. A presença de um gigante não significa a ausência da minha presença. A presença de uma oposição não significa a ausência da minha presença. O salmista fala sobre isso, respalda esse princípio. O Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. E Ele me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Os gigantes estão lá, os inimigos estão lá, a afronta está lá, a fornalha está lá, a tempestade está lá, mas Jesus está lá também. Então por que Jesus não acalma a tempestade de longe? Porque se de longe Ele fala: ei, já deu. Aí os discípulos iam se acalmar. Por quê? Porque o mar está calmo. Imagina, os discípulos: uau, ainda bem que ele veio, cara, agora está tudo bem. Por que está tudo bem? Porque o mar se acalmou. Não. Jesus fala: coragem, sou eu. Está tudo bem, o mar se acabou na hora? Não, mas Jesus entrou em cena. Pedro afundou, Jesus falou: para, meu filho afundou. Não. Pedro afundou, a tempestade continuou lá. Jesus não cessou a tempestade naquele momento, porque está tudo bem, porque eu estou aqui. A sua confiança tem que ser na minha presença, não na sua circunstância. Se a sua confiança é quando tudo vai bem, você não confia em mim, você confia no dia bom. Se a sua confiança é quando as portas estão abertas, a sua confiança não está em mim, a sua confiança está numa porta que se abriu. Mas quando você confia, mesmo que as portas se fecham, mesmo que o mar seja revolto, mesmo que os gigantes sejam muitos, você está declarando através do seu posicionamento: eu não dependo daquilo que me seca, eu dependo do Deus que eu sirvo. Se Deus está comigo, tudo vai bem. Se Ele está no barco, tudo vai bem. Se Ele está na minha casa, tudo vai bem. Se Ele é o centro da minha história, tudo vai bem. Se Ele é o sócio majoritário da minha empresa, tudo vai bem. Se Ele é o sócio administrador que dá a última palavra e assina e chancela, tudo vai bem. Se Ele é o pastor da igreja que dá a direção ao pastor da casa, tudo vai bem. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Aleluia, aleluia, aleluia.